vamos dar continuidade nas ferramentas de corte, exclusão e separação de segmentos de objetos no CorelDRAW. Vamos falar agora da ferramenta excluir segmento virtual. Tá? Então essa ferramenta aqui, diferente das ferramentas cortar e faca, tá? Ela só tem atuação sobre objetos vetoriais, tá? Então ela não vai ter nenhum efeito sobre um objeto bitmap. Tanto que se eu selecionar a ferramenta excluir segmento virtual, né? Lembrando que um objeto bitmap não tem segmento, né? Então ele é formado através de pixel, tá? Então eu não vou conseguir ter nenhum efeito sobre essa foto, por exemplo, ou essa foto aqui, que são dois objetos bitmaps, tá certo? Então somente em cima de objetos vetoriais. O que eu vou fazer aqui, né? Vamos criar aqui um retângulo, tá? Eu vou deixar esse retângulo com um preenchimento para vocês verem um efeito, né, dessa ferramenta. Vamos preencher ele aqui em amarelo. Então vocês podem observar que eu estou com a cor de contorno em amarelo, com a cor de preenchimento, aliás, com a cor de contorno em preto, né? E a cor de contorno em amarelo. Como que funciona essa ferramenta, né? Tem muita gente que já tentou utilizar e veio aqui, selecionou a ferramenta e deu um clique em cima do objeto. E o que acontece? O objeto desaparece, tá? Então isso na realidade isso não é objetivo, né? Vamos voltar aqui à ação. Por que ele desapareceu todo o objeto? Tá? Quando você clica aqui, ele fica na vertical, é onde que a ferramenta está habilitada para o trabalho. Tá vendo? O cursor ficou na vertical, ele está habilitado. Só que você tem que demarcar em que ponto que você quer do segmento, que você quer fazer o seccionamento, né? Então você pode utilizar as linhas guias, como também você pode utilizar outros objetos para delimitar uma parte do segmento. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, as linhas guias. Eu vou puxar duas guias. Olha só, pegar aqui na régua na vertical e trazer duas guias aqui, ó, tá certo? Então vamos supor que eu queira excluir esse segmento aqui. Então basta você selecionar a ferramenta, tá? Vamos deixar ele aqui, ó, até ele ficar na posição vertical e dou um clique. Olha só, então ele excluiu apenas esse segmento. Vamos voltar à ação. O que acontece se eu clicar aqui, né? Nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui? Então todos esses segmentos aqui, ó, né, ele será excluído. Por quê? Porque a delimitação está em cima da guia. Então olha só, vou dar um clique, sumiu tudo. Vamos voltar, vou dar um clique aqui também, que vai ter o mesmo efeito se eu tivesse dado o clique aqui, tá? Olha lá, tá? Então a limitação sempre está na guia. Se eu der um clique aqui, ó, toda essa parte retangular maior ele vai desaparecer, tá certo? Tá? Ah, mas se você fizesse uma outra guia aqui, se eu fizesse uma outra guia e desse um clique, somente esse segmento que está limitado entre essa guia e essa outra ia desaparecer, tá, ok? Então tá aí a ação da ferramenta excluir segmento virtual. Como eu disse agora há pouco, eu não preciso das linhas guias, eu posso utilizar outros objetos vetoriais para delimitar uma posição de corte. Tá, ok? Então vamos supor, se eu pegasse aqui a ferramenta elipse, vamos colocar a ferramenta elipse aqui, ó, uma elipse aqui, tá? E vamos selecionar a ferramenta excluir segmento virtual. Então, a partir desse momento, ó, eu dou um clique aqui, né? Então esse segmento ele some. O que acontece se você der um clique no objeto que você usou para delimitar? Então, vamos supor, se eu clicasse aqui, ó, na realidade, quem está fazendo a delimitação do objeto é o retângulo. Então, ele vai seccionar desse ponto até esse ponto aqui. Então, o que vai acontecer? Essa parte inferior do arco, né, é ele que será excluído. Ó. Tá vendo? Vamos voltar à ação. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu utilizo essa função de corte de segmento virtual, eu estou com um objeto preenchido, né? Então vamos pegar aqui por exemplo, o retângulo. Vamos criar um retângulo aqui e vou excluir esse segmento que está dentro do retângulo. Olha só, o que aconteceu com o preenchimento, né? Ele desapareceu, né? Então vamos pegar aqui, separar aqui, ó, que isso aqui nós utilizamos apenas para fazer o corte. Por que ele desapareceu? Porque o meu objeto ele ficou o quê? Um objeto aberto. Então, lembrando que os objetos vetoriais, eles só podem ter preenchimentos a partir do momento que eu tenho um objeto fechado. Tá? Então, objetos abertos não podem ser preenchidos. Tá, ok? Vamos voltar aqui à ação. Vamos dar outro exemplo. Vou diminuir um pouquinho o tamanho desse retângulo aqui. Ó. Vamos colocar ele aqui. Dá um sinal mais. Sinal mais não, né? Tecla mais para duplicar o objeto. Deixa eu rotacionar. Opa, rotacionando. Vamos rotacionar isso aqui 90 graus.
e vou colocar ele aqui, ó, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir esse segmento. Vocês vão ver que na hora que eu excluir esse segmento, ele já vai perder o preenchimento, ó. Vou excluir esse segmento, vou excluir esse segmento aqui, ó, que vai ser daqui até aqui, ó. Então olha só. Ah, mas agora não parece que ele não está com o objeto fechado, e por que que não houve o preenchimento? Na realidade, como eu disse para vocês, né, esse objeto ele não está fechado. Tanto que, se eu vou abrir aqui meu gerenciador de objetos, que eu tinha fechado. Olha só, isso aqui é uma curva, isso aqui é outra curva, e isso aqui é a curva, né, do retângulo principal, tá? Ah, você pode observar que ele está amarelinho aqui, né? Por que que ele está amarelo? Porque a propriedade do objeto diz que o preenchimento dele deve ser amarelo, porém ele está aberto. Se eu fechar esse segmento aqui, ó, esses segmentos, ele vai voltar com a cor amarelo, tá certo? Então, por exemplo, como é que eu poderia estar fechando isso aqui? Então, basta eu selecionar todos os objetos, tá? Eu vou vir aqui, ó, em objeto, vou vir em unir curvas, tá? Eu vou utilizar aqui a opção estender, tá? Esse valor 2,54 é mais que suficiente para unir as curvas, tá? Porque a distância até deles aqui praticamente não está sobreposto. Podia até ser um valor menor que isso aqui. Então, vou dar um aplicar. A partir desse momento, olha só, eu tenho um único objeto com um preenchimento, tá? Com a cor original, que era a cor amarela que eu tinha colocado, tá certo? Então, é dessa maneira que eu trabalho com essa ferramenta, tá certo? Vamos voltar às ações. Vamos ver um outro efeito. Bom, novamente eu tenho, né, meu retângulo amarelo, meus dois objetos que eu estou utilizando para corte. Eu poderia também estar fazendo o seguinte. Vou selecionar a ferramenta, teclo Alt. A partir do momento que eu teclar Alt e segurar, tá? Onde que eu clicar e arrastar, vocês vão ver que vai formar uma linha. Por onde passar essa linha é onde que ele vai fazer o corte dos segmentos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, puxei, ele já tem dois segmentos que vão ser excluídos. Se eu trazer ele aqui, mais esse segmento aqui vai ser excluído. Se eu soltar, olha só, né? Então ele apagou esse segmento, o segmento do retângulo aqui e esse segmento aqui, ó. Se eu tivesse arrastado ele mais um pouco, ele teria apagado esse segmento aqui, ó. Tá? Vamos voltar, vamos ver de novo. Olha lá. Tecla Alt, segura. Opa. Alt, segura. Ó, puxei, vim aqui, trouxe ele aqui, ó, tá? Então agora ele vai apagar mais um segmento, ó. Tá certo? Então tá aí como é que a gente trabalha com essa ferramenta que é o excluir segmento virtual. Repetindo, eu posso utilizar as linhas guias ou outros objetos vetoriais para fazer essa demarcação. Tá, ok? Vale lembrar também, toda vez que eu apago um segmento, um objeto que está aberto, aliás, que está fechado, ele passa a ser um objeto aberto, dependendo do segmento que você fizer executar o corte. Tá certo? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer isso. Vamos deletar isso, né? Eu quero excluir esse segmento aqui. Vamos ver o que acontece. Olha só, está limitado. Lembra que eu não preciso nem selecionar o objeto, tá? Ficou na vertical, deu clique, excluiu o segmento. Novamente eu tenho o que? Um objeto aberto. Outra dúvida que acontece bastante. Vamos pegar aqui, vamos fazer agora uma elipse, né? Vou pegar uma elipse e vou criar agora um retângulo aqui como limitador, né? Vamos pegar aqui, excluir o segmento. Não vou nem aplicar o preenchimento, que agora você já deve ter entendido. Então vamos apagar esse segmento aqui e vamos apagar esse segmento. Observem agora, vou deletar o objeto que eu usei para demarcação e agora parece que eu tenho dois objetos. Então, se eu clicar aqui, ó, olha o que acontece. Opa, pera aí, mas está indo os dois objetos juntos, por quê? Né? Vamos voltar aqui no nosso gerenciador de objetos e vamos observar, quando eu seleciono aqui, ó, ele aparece curva. Ou seja, esse objeto que está aqui na parte de cima e esse que está na parte de baixo, na realidade são os mesmos objetos. Tá? Por quê? Porque eu só executei o corte. Mas não tem como separar isso? Tem. Eu tenho que separar as curvas. Como que eu posso estar separando as curvas? Né? Eu clicando com o botão direito do mouse sobre o objeto, vai abrir o menu flutuante. Eu posso utilizar aqui, ó, separar curva, ou utilizar o atalho Ctrl mais K. Tá? Se vocês quiserem também pode vir aqui, ó, em objeto, separar curva. Tá? Então tá aqui a mesma coisa, ó, Ctrl K. Se eu fizer isso aqui, agora vocês observam que ele foi dividido em duas curvas. Olha só. Agora eu consegui separar os meus objetos. Tá certo?
Então tá aí a dica aí da ferramenta excluir segmento virtual. No próximo vídeo vamos falar sobre a ferramenta borracha, que vai ter um efeito muito parecido com essa ferramenta, tá ok? Então até a próxima.